Gente, vamos então começar a nossa terceira aula e o nosso quarto encontro. E durante essa nova jornada a gente está falando sobre santificação, sobre o principal objetivo que Deus tem em nossa vida depois da nossa justificação. A gente tem insistido no esclarecimento entre o que é justificação e o que é santificação. São duas coisas que andam juntas. Eu não tenho o processo de santificação sem antes passar pelo processo de justificação. Mas são duas coisas muito diferentes. Justificação é o perdão dos meus pecados. Quando eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu reconheço a minha necessidade de ter Cristo na minha vida, eu me arrependo, peço perdão e convido Jesus para ser o meu Senhor e meu Salvador. Nesse momento a Bíblia diz que eu sou justificado, ou seja, todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados. E a partir desse momento nasce um novo ciclo na nossa vida, que é o processo de santificação. Então eu já disse para vocês que a gente não pode ter dúvida em relação à nossa justificação. Nós já nos tornamos a pessoa que Deus diz que nós somos a partir da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que nós estamos fazendo através do Espírito Santo é nos tornando a imagem e semelhança de Deus, que é o projeto original que Deus tem para que a gente possa viver a vida que Deus planejou que a gente fosse viver nessa terra. Volto a dizer, a doutrina da santificação é uma das doutrinas mais importantes que as igrejas deveriam ensinar, e poucas delas ensinam. Pegar os evangelhos e todas as epístolas, todo o esforço, não é para que a gente seja abençoado, para que a gente tenha prosperidade, não, é que a gente se torne a pessoa que Deus projetou na eternidade. A bênção, a prosperidade é consequência. Se eu tento inverter essa equação, eu corro atrás do rabo e eu muito provavelmente vou cansar, vou questionar porque as coisas não estão acontecendo na minha vida e as coisas não vão acontecer como a gente gostaria, sem antes a gente ter o entendimento e o foco naquilo que é o objetivo primeiro de Deus na nossa vida, que é nos transformar, nos descontaminar de toda a poluição do pecado que nós fomos vítimas a partir de Adão e Eva, depois com a vida que a gente levou sem ter nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Na aula passada nós falamos que o Evangelho nos libertou do poder do pecado. O pecado, nós dissemos, e eu quero insistir, não tem mais o poder de controlar a nossa vida. O pecado não é mais o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado existe, mas ele não tem o poder de controlar a minha vida. Como é que eu vou caminhando para o caminho do pecado? Todas as vezes que eu deixo a carne conduzir a minha vida e toda vez que eu acredito numa mentira de Satanás. Tanto a carne quanto Satanás são os nossos dois adversários que insistem em fazer com que a gente ande por um caminho que Deus não está. Só que nenhum nem outro tem mais o poder contra as nossas vidas, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando nós nascemos no mundo, no nosso nascimento natural, a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. E quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que nós nascemos em Cristo. Aí está uma grande diferença que você nunca pode perder do seu radar. Você nasceu humanamente no pecado e quando você se converteu, você nasceu em Cristo. Então você não é mais aquela mesma pessoa que existia antes de Cristo. O pecado deixou de ter o poder, deixou de ter a autoridade de governar a minha vida e a tua vida. Acabou o nosso relacionamento com o pecado. Essa história de falar, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo parar, isso é balela. A gente pode não estar renovando a nossa mente, a gente pode não estar combatendo os nossos pensamentos, a gente pode não estar nos dedicando para o nosso crescimento espiritual, mas aí é uma escolha minha, do que o poder que o pecado sofre ou influi sobre a minha vida. Então, o pecado ele continua existindo, mas ele não tem mais o poder de controlar a minha vida, e a tua vida é aquilo que a Bíblia nos ensina.
E é importante a gente bater sempre nessa questão do pecado, queridos, porque nós estamos num processo de nos descontaminar com o pecado. Aqui é um grande risco da gente se tornar vítima do diabo, querendo nos acusar quando nós pecamos. Todos nós ainda, e a Bíblia diz que a gente vai passar pelo processo de santificação até a volta de Jesus. O que quer dizer isso, se eu vou passar do processo de transformação até a volta de Jesus? Que a gente precisa de conserto, a gente precisa de transformação, e a gente sempre vai precisar de transformação até Jesus voltar. Então, se você está lutando com áreas da tua vida que você sabe que você não deveria fazer ou pensar, que você sabe que desagrada o coração de Deus, mais do que olhar pelo teu ato, pelo teu comportamento, Deus está olhando para o teu coração, o quanto isso ainda entristece você, o quanto que isso incomoda você, porque esse é o grande sinal, o grande alerta da consciência da pessoa que nós nos transformamos depois de Cristo e daquilo que Deus representa na nossa vida. Uma coisa é aquela pessoa que peca e não está nem aí, continua pecando. Outra coisa é aquela pessoa que falha e se sente constrangida por saber que não devia fazer aquilo que fez. Então aí é uma grande diferença entre uma pessoa e outra. Deus sabe que nós temos áreas das nossas vidas que ainda estão sendo tratadas, que continuarão sendo tratadas. Quando Deus olha para os nossos pecados, Ele olha assim: como é que está o coração do Luciano fazendo aquilo que ele faz? O Luciano tem se arrependido de uma maneira genuína? O Luciano tem sentido a ofensa que ele tem causado ao reino dos céus? O quanto isso mexe com o interior do Luciano? É isso que Deus está vendo, querido. Agora, você vai errar, eu vou continuar errando, sinto muito, faz parte, assim, o apóstolo Paulo falou: maldito homem que eu sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Então, você está longe de ser parecido com Cristo. Não tente ser aquela pessoa que você ainda não é. Só tenha consciência de que você está no caminho certo, de que hoje você está melhor do que ontem, e você está se esforçando hoje para que amanhã você seja melhor do que hoje. Então, o que é o pecado, senão algo que nós fazemos que está desalinhado com a vontade de Deus? Deus nos conhece, foi Ele que nos criou. Conhece o que nós estamos passando, o que nós vamos passar, o que a gente está fazendo, o que a gente está deixando de fazer, e aquilo que ainda a gente vai fazer, ou é aquilo que a gente vai deixar de fazer. Deus sabe que amanhã você vai pecar. Deus sabe que você pecou hoje e não se arrependeu ainda. Ele sabe todas as coisas. Mais do que isso, o que Deus está atento é com o nosso coração, com o esforço que a gente está fazendo para abandonar as coisas que ainda a gente não consegue largar. E a vida cristã, queridos, não é um milagre, né? A gente vai para a igreja assim: eu virei santo, agora eu não bebo, eu não fumo, não falo palavrão, eu não vejo coisa errada na internet, eu ando com cabresto assim na rua. Não é isso, querido. O processo de estar numa igreja é justamente para a gente entender o que nós nos tornamos depois de Cristo e falar: cara, eu não quero mais nada disso para a minha vida. Eu não sei quanto tempo esse negócio vai demorar, eu não sei quais os esforços que eu tenho que fazer, mas isso não faz mais parte daquilo que me fazia feliz. E aí, vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos, vai demorar 5 anos, vai demorar o tempo que você se esforçar e o tempo que o Espírito Santo ter de espaço para poder te ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia. E quando a gente fala da nossa missão como cristão na igreja, a gente está falando que a gente tem que ser uma pessoa melhor, que a gente tem que ser um marido melhor, que a gente tem que ser uma esposa melhor, que a gente tem que ser um empresário melhor, que a gente tem que ser um cristão melhor. No fundo, esse é o objetivo principal do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque às vezes a gente tem um conceito de que a gente vai para a igreja, a gente vai continuar o que a gente quer, prosperando, fazendo as coisas que a gente faz, tendo os mesmos comportamentos que a gente tem. Não, queridos. O principal alvo da minha vida e tua vida, quando a gente se converte, é nos tornar pessoas melhores. Pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, que amam o próximo como a si mesmo. Pessoas que colocam o próximo acima do interesse pessoal. Eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus abacaxis, mas eu sei que a Maria tem, e fala: Maria, vem cá que eu vou te ajudar apesar dos meus problemas. Esse é o alvo de Cristo.
Esse é o alvo do cristão. E se a gente olhar para a vida de Cristo, é isso que ele fez. Sofreu tudo o que sofreu por quem? Por mim e por você. Deixou o trono, decidiu vir à terra, ocupar o nosso lugar na cruz, olhando para a dor dele, para o sofrimento dele? Não. Olhando para o Luciano, que poderia hoje estar morando no inferno eternamente. Então, em última instância, que ser cristão não é ser abençoado. Ser cristão é amar a Deus sobre todas as coisas, olhar para o próximo como um ser mais importante do que ele mesmo. E quando a gente está nesse centro, queridos, a tua vida está perfeita. As coisas acontecem de uma maneira natural sem você se preocupar. Na aula passada nós falamos da salvação. Lembra que nós ensinamos que a salvação é passada, presente e futuro? Nós aprendemos através dos versículos que nós já fomos salvos, nós estamos salvos e nós seremos salvos. A salvação, ela é nos 3 tempos. Essa é a garantia bíblica da sua salvação. Por isso que não precisa se preocupar sobre o seu comportamento vai afetar a tua salvação ou não. Você vai em igrejas aí fora que o cara fala assim: se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você pecar, você vai no inferno. Queridos, não é bíblico isso. E aí as pessoas ficam desesperadas porque elas são obrigadas a ser uma pessoa que elas ainda não têm a capacidade de ser. Aí ela raciocina assim: cara, se eu pecar eu vou para o inferno, eu não consigo deixar de pecar, eu largo esse negócio aqui, já que eu vou para o inferno mesmo, eu vou para o inferno. Olha que absurdo, querido. Enterra a fé de uma pessoa, enterra a esperança de uma pessoa através do ensinamento errôneo, um estelionato do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você imagina se Deus perdesse a paciência conosco, queridos, pelos nossos erros. Todo dia o Luciano erra, todo dia o Luciano peca, todo dia tem que passar vergonha lá na minha cama, pedindo perdão, me arrependendo para Deus e pedindo para que amanhã eu possa ser uma pessoa melhor que hoje, e às vezes eu patino. Às vezes amanhã eu sou uma pessoa pior que hoje. Só que eu tenho a consciência de que Deus me ama e de que eu me tornei um filho dele, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, apesar das vezes que eu negligencio a minha santificação. Então, cuidado, querido. Porque essa é a grande armadilha do diabo, querer te acusar, querer colocar em xeque, colocar em dúvida quem você é hoje por causa do teu comportamento. Não caia nessa armadilha. Não há o que você possa fazer e não há o que você precise fazer para se tornar a pessoa que você já se tornou depois de Cristo. Você não precisa orar mais, não precisa orar menos, você já se tornou. O que você precisa se preocupar agora é para onde você está indo. Então nós focamos na aula passada na mudança posicional que nós tivemos depois de Cristo. Nós nascemos do pecado, quando nós nos convertemos, nós nascemos de Cristo. E após a nossa salvação, inicia-se um ciclo novo, que é o processo de transformação do nosso coração, do nosso caráter, dos nossos valores, das nossas atitudes aqui dentro. Não é um esforço humano, querido. Você não se transforma através dos seus esforços. Você não transforma uma pessoa dizendo para ela o que ela precisa ser. É um processo de cooperação entre você e principalmente o Espírito Santo de Deus. Na medida que você tem a consciência da tua responsabilidade e do papel de Deus, esse processo ele flui de uma maneira menos pesada. E quando você erra, você não fica com a culpa, você se levanta e começa de novo. E digo para você, queridos, comece ou recomece quantas vezes você precisar no teu processo de santificação. Se você cair hoje, levanta. Se cair amanhã, levanta. É um processo que a gente precisa de empenho, que a gente precisa de esforço para que seja algo contínuo na nossa vida. E você vai ver que quando você avançar nesse processo de santificação, você não vai precisar de dinheiro para ter paz, para ter alegria, para ter longanimidade. Apesar daquilo que você está vivendo, você tem paz, você tem alegria, porque é o fruto do Espírito. A gente não vai precisar continuar correndo atrás daquilo que a gente corre no mundo para encontrar felicidade, que é um
engano que tem levado as pessoas a inverter a prioridade de Deus. Quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito, não importa que eu estou vivendo no meu exterior, eu tenho a consciência de que o processo que eu estou passando é um processo que vai passar, e que o meu coração, o meu interior está absolutamente tranquilo, ainda que o mundo esteja caindo nas minhas costas. E hoje nós vamos falar sobre tornado santo. Tudo bem? Não é tornado de tempestade, mas é tornado de regresso. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, o módulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui da sua estatura, da tua maturidade física, humana. Está dizendo aqui da sua maturidade espiritual. Então ele está dizendo que ele era menino, ele agia como menino, pensava como menino, tinha comportamento como menino. Aí ele cresceu e virou homem, ou seja, ele amadureceu, ele cresceu. O que ele está dizendo aqui? Eu deixei as coisas de menino. Então, todo organismo vivo passa por 3 fases da vida: nascimento, crescimento e maturidade. Tanto físico como espiritual. E cada papel específico cumpre uma responsabilidade nesse ciclo. Por exemplo, o nascimento, ele já determina o que uma pessoa, um animal ou uma planta será. Esse é o papel do nascimento. Cara, o bicho nasceu, cara, ele é o bicho. A flor nasceu, ela é a flor. Esse é o papel principal do nascimento. Nasceu, já está determinado aquilo que a pessoa é. Nesta fase da vida, a gente não consegue ser diferente da pessoa que a gente nasceu. Agora, a fase do crescimento, que é a segunda fase, ela não pode alterar a fase primeira. Ela simplesmente vai potencializar a pessoa pela qual Deus projetou que a gente viesse ao mundo. Então, nesse processo de nascer, crescer, amadurecer, na nossa vida espiritual, a primeira fase é o nascimento. O nascimento diz que você se tornou filho de Deus. E não há o que você faça, não há o que o diabo faça, não há o que as pessoas digam que mudem aquilo que você nasceu, como a pessoa que você nasceu. Em João 12,3 diz que você se tornou filho de Deus. O nascimento cumpre essa fase tão importante da nossa caminhada espiritual, queridos. 2018 inteiro a gente falou da importância da conscientização da pessoa que nós nos tornamos depois de Cristo. Que nós não simplesmente nos tornamos um crente, que nós nos mudamos de igreja, não, nós nos tornamos filho de Deus. E aí é uma questão de paternidade, não dá para deixar de ser filho. É filho, é filho. Então nesse processo, nessa fase, no processo da vida humana, você é filho de Deus. Está determinado, você não pode fazer nada para mudar isso, e nada daquilo que você deixa de fazer vai mudar isso, porque foi determinado nessa fase do nascimento. Se eu não tenho isso claro, queridos, quando se fala de santificação e eu olho para a minha vida, eu vejo que as coisas não têm convergência. Nossa, você está falando que eu tenho que me tornar cada vez mais parecido com Cristo, mas a minha vida parece que está na contramão. Por quê? Falta consciência do teu nascimento. A justificação é pela fé, você entregou a tua vida para Cristo e crê que você está no céu pela fé,
E o processo de santificação está alicerçado, fundamentado na tua fé de quem você se tornou depois de Cristo. Toda vez que vier uma dúvida daquilo que está acontecendo na tua vida, em que direção você está seguindo de transformação, de semelhança de Deus, quando vier essa dúvida, fala, não, volta para o nascimento, que é o fundamento. Eu me tornei filho de Deus. Você vê que na hora você cai em si, vem uma lucidez, você se levanta e você consegue caminhar nesse processo. De novo, para você não esquecer, não confunda salvação com santificação, justificação com santificação. São coisas diferentes, mas que estão juntas. Eu só consigo iniciar o processo de santificação depois da justificação, depois da salvação. Você começa a andar no processo de santificação, você está um pouco abalado, volta pela fé, na confiança do nosso Senhor Jesus Cristo, volta um pouquinho não, cara. Nascimento. A Bíblia está dizendo lá que em João 12:13 eu me tornei filho de Deus, e eu sou aquela pessoa que a Bíblia diz que eu sou a pessoa que Deus diz que eu sou, e Deus está dizendo que eu me tornei filho. Está claro isso, querido? Então, se eu me tornei filho, qual é o papel da fase de crescimento na minha vida e na tua vida? É deixar de lado as coisas de criança, como o apóstolo Paulo diz. Então, o processo de santificação faz com que eu deixe de lado as coisas de criança. O que faz uma criança? Coisa errada, não tem responsabilidade, não tem discernimento nas coisas que fazem, vive correndo risco. Então, nosso processo de santificação é um processo onde a gente vai se tornando pessoas maduras. E dentro do processo de santificação e de crescimento, também tem o mesmo processo, que tem o passado, o presente e o futuro. Assim como a santificação, ela opera nesses três tempos, a salvação opera nesses três tempos, o processo de santificação também opera nesses três tempos. Então, nessas três aulas, a gente está trabalhando ainda fundamento, base, para que você tenha consistência a partir da próxima aula das coisas que a gente vai compartilhar com você. Eu quero agora explicar para você cada fase do processo de santificação. A gente precisa entender, para compreender como Deus nos santificou, como Ele continua nos santificando, como Ele nos garante a perfeita santificação integral. Quando a gente fala da santificação passada, a gente está falando, a Bíblia fala basicamente da santificação posicional. Lembra que uma coisa é salvação, outra coisa é santificação. Você foi salvo da ira de Deus. Você foi perdoado dos teus pecados. A santificação é um processo que nasce na sequência de um posicionamento diferente que você passou a ter a partir do perdão dos seus pecados. Então não misture as coisas, porque você vai ter dificuldade de entender. A santificação passada fala da posição de santo que recebemos por meio de Cristo. A verdade posicional de quem somos em Cristo é a base da santificação no tempo presente, aquilo que eu falei para vocês. Então, a santificação passada, que é posicional, é a base da minha santificação presente. A nossa posição em Cristo, quem nós nos tornamos depois da cruz, é a base para o nosso crescimento. De novo, querido, identidade, não tem jeito. Enquanto isso não estiver claro no nosso coração, a gente vai ter problema. E você já aprendeu isso. O que aconteceu? Por que tem essa mudança posicional? O que aconteceu na minha vida espiritualmente a partir do processo de santificação posicional? O que dá sustentação para que a gente creia que houve uma mudança na minha posição
que havia antes de Cristo e depois de Cristo. Vai em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1. Então eu estou nesse momento explicando para você o que é santificação passada, tudo bem? Eu vou explicar esses 3 níveis de santificação, a passada, a presente e a futura, para você ter isso claro na tua mente. Porque quando a gente fala de santificação, a gente só está pensando no presente e no futuro. A gente tem que entender algumas coisas lá atrás que aconteceu, que a Bíblia nos ensina. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Então, diz aqui, visto que com o seu poder vai nos dar ou nos deu? Já nos deu. Nos deu tudo a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Natureza divina. O teu processo de santificação posicional, ele está garantido nesse versículo, quando ele fala que você passou a participar da natureza divina. Você não tem mais aquela natureza humana que você tinha antes, mas a partir de Cristo foi transformada a sua natureza e você passou a ter a natureza divina. Dentro de você e dentro de mim há uma natureza nova depois da cruz, que é a natureza divina. Há uma natureza de Deus na minha vida e na tua vida. Aí fica claro eu entender porque que eu me tornei santo. Porque eu não sou mais pecador. Eu sou um santo que erra, um santo que peca, um santo que está caminhando por um processo de correção, de transformação, mas que ainda tem em seus percalços da vida. É por isso que a gente vai reforçar novamente hoje, de que você não é mais pecador. Você é um santo. Porque você veio participar da natureza divina. E tudo aquilo que faz parte de Deus é santo. Para que a gente entenda de que quando a Bíblia fala de santificação, ela não está só falando do tempo presente, tempo futuro. Vamos ver alguns versículos para a gente ter base bíblica disso. Vai em 1 Coríntios 1, 2. Aqui já deixa claro 2 coisas importantes para nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Diz assim. A igreja de Deus. O que é a igreja, querido? É isso aqui? Somos nós, ok? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então está falando aqui que a igreja que estava em Corinto e nós hoje fomos santificados e fomos chamados de santos. Então, você já foi santificado, você mudou a tua situação posicional, e a partir desse processo você se tornou um santo. Olha que bonito isso aqui. Você sabia que você era um santo? É isso que Deus vê quando Ele olha para a tua vida. É isso quando Ele vê quando você erra. É isso quando Ele vê quando você peca. É isso quando Ele vê quando você faz coisas que entristecem o coração dEle. Apesar de tudo isso que entristece o coração dEle, Ele olha para a tua vida e te vê um santo, um filho amado e aceito. Vai um pouquinho para frente no 6:11. Aqui está falando do passado, certo? 6:11 agora. Está mais claro aqui ainda. 1 Coríntios 6:11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito nosso de Deus.
Está clara a tua situação posicional, querido? Lá atrás você já foi santificado. Você já se tornou santo. A sua natureza já foi trocada. Você e eu, nós precisamos reforçar isso no nosso coração todos os dias, queridos. Todos os dias. Para que a gente não caia na cilada do diabo de querer nos acusar de que a gente é indigno ou questionar se de fato a gente é filho de Deus, a gente é e acabou. Vai em Atos 20, 32, por favor. Volta um pouquinho. Diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aqui diz que quando nós aceitamos Cristo, Deus nos concede herança entre todos os santificados, ou seja, nós passamos a pertencer ao corpo de Cristo, aquele corpo que já foi santificado, e a gente passa a ser santificado através dessa herança que nós recebemos de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai em Atos, um pouquinho para frente, Atos 26, 17 e 18. Atos 26, 17 e 18. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Diz novamente de que aqueles convertidos já foram santificados e está dando uma ordem, o apóstolo Paulo está dando uma ordem aqui, vai lá e converta aquelas pessoas que estão em trevas em luz, aquelas pessoas que estão em Satanás em Deus, para que elas passem a se tornar participantes já dos santificados, aqueles que já foram santificados. Aí vem a questão de novo, que é importante a gente traçar sempre esse paralelo. E o pecado? Se eu já me tornei santo, se eu já fui separado, se a minha natureza foi transformada, cadê o pecado nessa história? Querido, ser santo não reflete a medida de crescimento de cada pessoa. Vou repetir para vocês de novo. Ser santo não reflete a medida de crescimento de uma pessoa. De novo, são duas coisas diferentes. Ser santo representa a sua posição em relação a Deus. Na Bíblia, os cristãos são chamados de santo mais de 240 vezes. Então, como o apóstolo Paulo diz de que ele era menino e se tornou homem, queridos, na nossa jornada, o processo é a mesma coisa. O Luciano chegou na igreja 9, 10 anos atrás, um homem, uma pessoa. Hoje o Luciano ainda está longe de ser aquilo que Deus esperava que ele fosse, paciência. Mas eu hoje olhar para trás, eu sou uma pessoa diferente do que eu era. E na medida que eu entendo a minha jornada, na medida em que eu esteja disposto a me tornar uma pessoa melhor, esse processo ele é continuado. É a mesma analogia quando nós nascemos no campo natural, nascemos como um nenê. E o nenê precisa do quê? De cuidado, é por isso que tem igreja. Aí quando a gente começa a se tornar jovem, a gente já começa a assumir responsabilidades. Um pouco mais para frente eu começo a usar o meu livre-arbítrio. E na medida que eu uso o meu livre-arbítrio para as decisões corretas, para as escolhas corretas, eu deixo de ser nenê, deixo de ser jovem para começar a ser adulto. E o que é ser adulto se não me tornar cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você e eu, nós não somos mais pecadores. Se alguém falar para você, você é pecador, você não aceita isso para a tua vida. Porque isso é antibíblico. Deus nunca disse que você é um pecador. Deus disse que você é um santo. Somos santos que pecam.
Somos santos que erram. Somos santos que ainda pisam na bola. Somos santos que ainda fazemos coisas que a gente não deveria fazer. Mas somos santos, apesar daquilo que nós ainda fazemos. O importante é que em Cristo nós já temos todos os recursos para não pecar mais. Quando eu erro, eu sei que eu poderia ter evitado meu erro. Quando eu peco, eu sei que eu pequei no fundo, por negligência. E tenho certeza que isso acontece o mesmo com você. Então, de novo, o pecado não tem mais o poder de controlar a nossa vida. Todo o poder do pecado é concedido através ou da nossa negligência ou da nossa própria escolha. De novo, quem te leva para o pecado? Sua carne, padrões de pensamentos e comportamentos desenvolvidos antes de Cristo, que sempre controlou a tua vida, te levou a usufruir dos prazeres do mundo, e você entrega a tua vida para Cristo, você vai falar assim: Deus não quer que eu faça isso, porque não faz mais parte. A carne falou: como não? Você fez isso até hoje? Claro que você vai fazer. Não, não vou. E aí você precisa escolher se você vai dar espaço para a carne conduzir a tua vida, ou se você vai se posicionar com a autoridade de Cristo que é na tua vida. E o outro inimigo que a gente tem é o nosso inimigo, que é Satanás, que nos ataca dia e noite para que a gente possa escolher caminhos diferentes dos caminhos de Deus. Então, a nossa santidade posicional, estou falando ainda da passada, ela é fruto da nossa união com Cristo. A nossa santidade posicional, ela é fruto da nossa união com Cristo. Em nossa conversão, nós nos tornamos propriedades de Deus. E tudo que pertence a Deus é santo. Vocês lembram isso lá em Gênesis, em Êxodo, que a gente ensinou numa das aulas? Por que você é santo? Porque você é certinho? Não, porque você passou a ser propriedade de Deus. Deus olha para você, apesar das suas mazelas, apesar das minhas mazelas, Ele me vê santo. Por quê? Porque Ele é santo e Ele tem autoridade sobre a minha vida agora, e tudo que é propriedade de Deus é santo. Abre a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios 1, 30 diz assim: mas vós sois, de quem você é? De Deus, por isso que você é santo. Em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. De novo, fala de santificação em tempo passado. Por que você é santo? Porque você é de Deus. Então, o processo de santificação passada significa que, como cristãos, nós fomos trazidos por Deus à esfera da sua santidade. Nós somos trazidos para ter comunhão com um Deus que é santo. Aí vem de novo, né? Luciano, mas e o pecado? O pecado não nos exclui da presença de Deus. Se te falaram isso já, você apaga e coloca no teu coração: o pecado não te exclui da presença de Deus. Vai em Romanos 6,10. Romanos 6,10 diz assim, Romanos 6,10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Aqui está dizendo que Jesus morreu uma única vez para o pecado. Ou seja, Jesus morreu pelos seus pecados passados, pelos seus pecados presentes e pelos pecados futuros. Ele morreu de uma única vez. Então quer dizer que eu posso pecar? Não, você sabe que você não pode pecar. Ou você sabe que você não deve negligenciar o teu processo de santificação se entregando para o pecado. Por que eu não posso pecar? Porque Deus vai ficar bravo? Não, porque toda vez que você pecar, você vai caminhar por caminhos que vai fazer mal para a tua vida. Vai trazer desgraça para a tua vida.
Por isso que Deus cria regras. Por isso que Deus fala assim, olha, vai por esse caminho aqui, porque por esse caminho aqui você não vai ter problema. Aí não, eu quero ir por esse, você vai pecar, você vai ter problema. O que aconteceu com Adão e Eva? Ele amarrou Adão e Eva assim, falou assim, cara, você não vai. Ele falou, não, cara, ó, você quer viver? Você pode comer de todas essas, mas se você quiser morrer, você escolhe dessa árvore aqui. Então eu já falei, repito, os mandamentos de Deus, queridos, não é para nos controlar, mas é para preservar a nossa vida, para que a gente não tenha problema na nossa vida. Então aqui está dizendo o quê? Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu. Ah, então o que eu faço com o pecado? Você se arrepende, peça perdão e começa a tua vida de novo. Vamos ver outra base bíblica para isso. Hebreus 10, 14. Diz assim. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação, ou seja, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aperfeiçoou para sempre. Um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre. Então o teu pecado não te tira da presença de Deus, o teu pecado entristece Deus, o teu pecado irrita Deus, mas o pecado não tem o poder de mudar a tua situação posicional. Jesus morreu uma única vez pelos pecados passados, presentes e futuros. Você imagina Deus sendo onisciente, olhando para o Luciano e falar assim, Jesus morreu dos pecados do Luciano, da sua conversão para trás. Seria doido, né? Porque tem pecados do Luciano hoje, que é os pecados do Luciano lá atrás, que continua lutando para que os pecados de lá atrás não sejam mais os pecados de hoje. Maldito homem que eu sou, bem que eu quero faço, o mal não quero não faço. Deus, na sua perfeição e no amor eterno que Ele tem pela minha vida e pela tua vida, Jesus morreu uma única vez. Basta que a gente se constranja no nosso coração e que a gente se arrependa de coração por aquilo que a gente fez. Cara, está pago, não tem mais o que vir cobrar em relação aos seus pecados, porque foi pago uma única vez, uma única oferta. Então, a santificação no tempo passado não significa que nós não pecamos. Vai em 1 João, um pouquinho para frente. 1 João 1,8. É meio doideira, né? Que você vai para as igrejas aí, tudo que eles pregam, não peque, não erre, não faça isso, não faça aquilo. Querido, não existe isso. Aí é querer controlar as pessoas, aí é querer oprimir as pessoas, aí é querer gerar dependência das pessoas, nos líderes, querido. Não existe uma pessoa que dentro da igreja, fora da igreja, não peque. Quer seja em atos, em pensamentos, em atitudes, em vontades, e Deus sabe disso. O que eu estou ministrando para você aqui nessa noite, e eu não estou aqui negligenciando a nossa santificação, eu não estou aqui dizendo que você pode pecar, não, eu estou dizendo que o pecado faz parte desse processo da nossa vida, mas não muda a tua santificação posicional, você não sai da presença de Deus por causa do teu pecado, para a gente tirar as cargas das nossas costas, para que a gente deixe de ser acusado por Satanás, quando a gente ainda derrapa. 1 João 1,8 diz assim, João está pregando, está falando com quem aqui com a igreja? Com gentil ou com cristão? Com cristão, certo? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha o que o João está dizendo aqui. Então, se você falar para mim que você não peca, você está se enganando e não há verdade nisso que você está dizendo para mim. Se eu falar para você que eu sou santo, eu vou estar me enganando e não há verdade que eu estou dizendo para você. Presta atenção, há uma diferença em ter pecado e ser pecador. Muito grande. Eu posso ter pecado, mas eu não sou pecador. Diferente do pecador que carrega consigo o pecado. Eu carrego pecado, mas não sou pecador. Aí é uma diferença enorme para a gente entender
aquilo que acontece na nossa vida, nas nossas falhas e que não interfere na nossa santificação posicional. Tá claro? A santificação passada? Tem dúvida? Vamos falar da santificação do tempo presente agora. A santificação do tempo presente, ela é conhecida na Bíblia como uma santificação progressiva. Ela vai aos pouquinhos nos afastando da carnalidade humana e nos aproximando da santidade de Cristo. Então, como a palavra mesmo diz, ela é progressiva. Ela não acontece como um estalar de dedo, não tem uma varinha mágica que você deixa de fazer as coisas, não. É um processo contínuo de Deus trabalhando, do Espírito Santo trabalhando e de você se envolvendo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e aos pouquinhos você vai se distanciando da pessoa que você era antes de Cristo. Abra a tua Bíblia em Romanos 6:22, por favor. Então vamos falar da santificação no tempo presente. Diz assim: mas agora, o que está escrito na tua Bíblia, querido? Você foi libertado do pecado. O pecado não é mais senhor da tua vida. Você foi feito o quê? Servos de Deus. Trocou a tua natureza. Santificação posicional. Agora tendes, olha a sequência agora, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Então ele fala da santificação posicional, e a partir da santificação posicional, o fruto da santificação posicional é a santificação no tempo presente até a vida eterna. Então, a santificação, o que Deus trabalha nesse momento na minha vida? A posicional? Não. A santificação progressiva ou a santificação presente. Então, é o trabalho de Deus em seu povo, renovando dia a dia a nossa vida das coisas que ainda nós carregamos do velho homem. Em última instância, é a transformação do nosso caráter. Qual é o foco de Deus na minha vida e na tua vida? Nos tornar pessoas melhores. Poder chegar em algum momento e eu ouvir da Roseli assim: Luciano, você fazia esse tipo de coisa aqui, hoje você não faz mais. Eu queria reconhecer a mudança que você teve na tua vida. É quando eu olho para um irmão que está passando por necessidade, antes eu negligenciava a dor dele, e eu vou até ele e falo assim: cara, como é que eu posso fazer para te ajudar? Pessoas melhores. Esse é o foco principal de Deus na minha vida e na tua vida, o trabalhar da santificação do tempo presente ou processual. Então a justificação nos libertou da culpa do pecado. Então nós somos libertos da culpa do pecado através da justificação, e a santificação da poluição do pecado. Nós fomos justificados livres, mas a gente carrega as manchas escuras ainda do pecado. A santificação vai nos limpando, nos purificando, nos fazendo pessoas melhores. Uma coisa importante: quando nós nos tornamos justificados e santificados posicionalmente, o Espírito Santo entra na nossa vida para a santificação progressiva. Justificação e santificação posicional. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e a partir dessa habitação do Espírito Santo começa a santificação progressiva ou a santificação do tempo presente. Então a santificação progressiva ou santificação no tempo presente é o processo de Deus que nos tornam cada dia mais conformados à imagem de Deus, ou seja, cada dia mais parecido com a imagem de Deus. É um processo de renovação, de purificação e de edificação. Olha só, renovação, purificação e edificação. Abra a tua Bíblia agora em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Como, pois, recebestes o nosso Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele,
arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Aqui fala de estar arraigados em Cristo. Quando que nós fomos arraigados em Cristo? Na santificação posicional. Na santificação passada. Então diz aqui, que antes de eu ser edificado em Cristo, eu preciso estar arraigado em Cristo. O que é edificado? É crescendo, se desenvolvendo, se fortalecendo. E aí de novo é uma questão de identidade. Se eu tenho dúvida se eu estou ou não arraigado em Cristo, eu não consigo crescer em Cristo. É isso que ele está dizendo. Infelizmente, queridos, ainda, talvez, no nosso meio, ainda há cristãos que não têm ideia do que é estar arraigados em Cristo. Ainda daquilo que aconteceu com a nossa vida depois da cruz. O que significou aquela oração quando nós entregamos a nossa vida para Cristo? O que aconteceu na nossa história? O que aconteceu na nossa vida espiritual a partir daquela, entre aspas, simples oração que nós fizemos? Nós se tornamos arraigados. O que é arraigado, querido? Nós estamos enxertados, nós estamos aqui dentro onde está Cristo. Não há o que tire. Quando eu tenho essa consciência, eu cresço. Eu já disse para você que quando você for ministrar com uma pessoa, pergunte para ela quem você é. O que aconteceu com a sua vida quando você confessou Jesus, quando você entregou? Ela vai falar assim, eu fui salvo. Metade do evangelho. Ela sabe que ela foi salva muito mais por aquilo que disseram para ela do que propriamente ela conhece da Bíblia. E se ela ficar nessa esperança só de que ela foi salva, e ela não se apropriar daquela pessoa que ela se tornou depois de Cristo, ela vai ficar torcendo para Cristo voltar com a sua vida aqui arrastada na terra. E não é isso que o Evangelho, na sua integridade, ele nos ensina. O Evangelho nos ensina que nós já estamos no céu por causa da nossa santificação, então nós não vamos esperar Jesus voltar, nós já estamos na eternidade. E de que nós nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tem outras pessoas que tentam crescer espiritualmente através dos seus próprios esforços. Aí faz um plano para ler a Bíblia, aí jejua, e aí não consegue, porque não é o esforço nosso só, é um processo de colaboração entre nós e o Espírito Santo. Volta um pouquinho, vai em João 15, 5. Queridos, tudo que você quiser fazer na tua vida espiritual sem Cristo é em vão. Diz assim Romanos 15, 5. Jesus dizendo, eu sou a videira, pois as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Queridos, o nosso processo de santificação sem Cristo não é nada. Agora, o que é estar em Cristo? É ter a consciência, a lucidez, a fé, a certeza de que você já está arraigado nele. Não é estar em Cristo, ler a Bíblia, não é estar em Cristo, ficar orando, não. É a certeza da nossa identidade. Se eu tenho certeza da minha identidade em Cristo, que eu estou arraigado nele, eu gero fruto. Tanto a tua salvação como o teu processo de santificação é pela fé. Você não estava lá como Cristo morreu, quando Cristo ressuscitou, mas você crê que Ele morreu, ressuscitou para o perdão dos teus pecados, e você vive em função dessa fé. O processo de santificação é a mesma coisa. Você crê que você está arraigado em Cristo, não abre mão dessa verdade. Renova a tua mente através do conhecimento da palavra de Deus.
Luta essa batalha todo dia que a gente luta em relação aos pensamentos. Controla a tua carne e você vai ver como você a cada dia mais se torna parecido com Cristo. Então é impossível. Queridos, você tem falado para as pessoas assim, olha, lê mais a Bíblia, vai para a igreja, faz discipulado, faz processo de libertação que você vai crescer. Você está cometendo um erro. Você está ensinando a pessoa a caminhar por um caminho, ela vai se esforçar através dos seus próprios esforços e esse negócio não vai dar certo. A primeira coisa que você tem que fazer antes de falar tudo isso para a pessoa é falar assim, quem você se tornou depois de Cristo? Fala para mim o que aconteceu com a tua vida depois que você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Depois que ela falou assim, olha, eu tenho certeza que eu me tornei filho de Deus. Tá bom, onde é que está na Bíblia isso? Explica para mim onde está na Bíblia. Ah, ok. Aí eu quero sugerir para o teu crescimento, já que você tem a certeza que está arraigado em Cristo, eu queria sugerir para o teu crescimento é que venha na igreja, você ora a Bíblia, né? Aí vai funcionar, querido. Porque se uma pessoa vai bem, tem dúvida da tua salvação, ela vai ler a Bíblia, não vai entender, vem para a igreja, se sente bem, mas vai lá fora, começa a se sentir mal de novo, aí começa a ter dúvida, aí ela não consegue crescer, querido. Aí sabe o que acontece? Aborto espiritual. Então o apóstolo Paulo diz que primeiro nós devemos estar arraigados em Cristo antes de podermos ser edificados nele. E nós precisamos estar edificados nele para andar como ele. Olha como é que é o processo, querido. Você tem que estar arraigado nele antes de ser edificado. E antes de você andar como ele, você tem que ser edificado. Esse é o processo, e aqui é isso que nós aprendemos nesse versículo. Então, eu e você queremos ajudar uma pessoa a evoluir no processo de santificação e identidade. Se a pessoa não saber o que ela se tornou depois de Cristo, não haverá crescimento. Serão pessoas livres que ainda vivem escravizadas. Contei a historinha da lei da abolição da escravatura no Brasil em 1888. Então, a santificação passada é posicional e a santificação presente ela é progressiva. Na passada, nós passamos a ter a natureza divina e a progressiva ou a presente, a gente está se tornando, se moldando à imagem e semelhança de Deus. Aí a gente fica olhando para a nossa vida às vezes, olhando para a vida do próximo, olhando o pecado, as imperfeições, e aí a gente pensa que o ser humano é um ser defeituoso. E não é esse caso, queridos. Na santificação progressiva, Deus já vai nos tornando seres humanos completos e plenos que Ele nos criou para ser. Você nasceu um ser humano, você não nasceu um Deus. Então, se você olhar para a tua vida e tem as suas mazelas aí, não tem nenhuma imperfeição nesse negócio aí. Você simplesmente foi distorcido do projeto original, você vai continuar se tornando humano, mas um humano mais parecido com Deus. Um ser humano que está mais conformado com a imagem e semelhança de Deus. Tudo bem? Santificação passada, santificação presente, agora santificação futura para a gente caminhar para o nosso fim dessa aula. Efésios 5, 25 a 27. O que estava na nossa mente, né, queridos? Santificação era só coisa presente, né? Você percebe quantas coisas tem ainda do Evangelho para a gente se aprofundar, para a gente aprender. Efésios 5, 25 a 27. 25 diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aqui, Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Cristo amou o Luciano e se entregou ele mesmo pelo Luciano. Por que ele fez isso? O que está escrito aí? No 26? Para santificar. Por que Cristo amou o Luciano
E por que Cristo deu a própria vida dele pelo Luciano? Para o santificar, para tornar o Luciano a pessoa que Deus projetou que ele fosse. Isso é o Evangelho, querido. Foi por isso que Deus entregou seu Filho Jesus, para nos santificar, não é para te abençoar. Purificando-a com lavagem de água pela palavra. Quem que lava a nossa vida da poluição do pecado? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Olha só agora. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha, queridos, que coisa extraordinária isso. Jesus amou o Luciano e entregou a morte a si mesmo por causa do Luciano, para que o Luciano fosse santificado e fosse apresentado sem mácula e irrepreensível. Santificação futura. Falou dos 3 tempos de santificação: da morte, do nosso novo nascimento, do santificado, e que nós seremos apresentados sem mácula. E tem mais, você vai ver na apostila aí, o apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo também seguiu nessa direção. Aperfeiçoar o cristão, ensinar o cristão, o processo progressivo, o processo futuro de santificação, o processo passado de santificação, o processo posicional de santificação. Agora, a santificação tem abrangência total na nossa vida, queridos. O foco de Deus é nos transformar em todas as áreas. Vai em 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim a palavra do Senhor: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, quando Deus olha para a minha vida e para a tua vida, Ele está olhando para o teu corpo físico, Ele está olhando para a tua alma, que é a tua mente, Ele está olhando para o teu coração, que é o teu ser interior, que é espiritual, e o foco dele é te aperfeiçoar, é te transformar em todas as áreas. Então sempre fica a oportunidade de reflexão, né? Orar para Deus: Senhor. E aí é todo dia, querido, sabe? É oração mesmo, com o coração verdadeiro. Senhor, eu quero ser santificado nessa área que eu sei que ainda eu piso na bola. Espírito Santo, me ajuda nesse processo, Espírito Santo, porque isso não me traz conforto. Não fico feliz em fazer aquilo que eu faço. Sei que isso entristece o coração de Deus. Senhor, eu não quero mais continuar sendo essa pessoa que eu sou nessa área específica na minha vida. Faça essa oração com um coração sincero, queridos, mostrando de fato a tristeza que as coisas que eu e você ainda fazemos nessa área específica entristece o teu coração. E peça para que o Espírito Santo, que é aquele que te ajuda nesse processo, fortalecer os teus braços, te dá um coração sensível, para que você não continue fazendo aquilo que você faz. Depois dessa oração, traga da tua memória de novo a sua santificação posicional. Você está arraigado em Cristo. E depois crucifica a carne, controla os seus pensamentos, você vai ver como esse negócio vai te abandonar. Como você vai desenvolver o fruto do Espírito. O quanto você vai ter mais paz, o quanto você vai ter mais alegria, mais felicidade na tua vida, queridos.
Porque isso tudo, fruto do Espírito, eu só consigo não com as coisas do mundo, mas com as coisas do céu. Está claro, então, as 3 fases da santificação? Passada, presente e futura. Falamos também da salvação passada, presente e futura. Então, você tem mais hoje informações, mais fundamentos, para que na próxima aula a gente já entre num tema um pouco mais prático para a gente trabalhar. E na próxima aula nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Algo absolutamente importante para mim e para você. Vamos falar da restauração que houve no nosso relacionamento com Deus. Que nós tivemos o nosso relacionamento com Deus transformados através de Cristo. E nesse ponto você vai ver que algumas coisas ou algumas fichas vão começar a cair no teu processo de se relacionar com o teu Pai, aquele que te ama, aquele que te projetou como um ser humano perfeito, que é aquele que continua trabalhando para voltar a fazer de você aquela pessoa que Ele sempre sonhou com a tua vida na eternidade. Se puder ficar de pé para a gente orar, agradecer a Deus por mais essa noite.